Oi, sétimo ano, boa tarde, bom sábado para vocês, viu? Vamos iniciar aqui nossa aula, né? Que é referente à terça-feira. Meu horário tá aqui, por isso que eu tô olhando pro lado. E aí, tá aqui, terceira aula, sétimo ano. Eu falei certo, sétimo ano. Eu ainda confundo vocês com sexto. Eu ainda fico no sentido de que vocês são sexto ano, mas não, vocês agora já são sétimo ano. Vamos lá, gente. Olha só. Se eu não me engano, né, eu falei para vocês lerem aquele restante da página 41. Eu falei com vocês isso? Que agora eu fiquei aqui na dúvida se eu falei para vocês lerem ou não. Mas faz assim. Se você já leu, ótimo. Se você não leu ainda, você vai ler. Então, o que é que você vai fazer agora? Você vai pegar o seu livro. Então, se você quiser pausar o vídeo e correr e pegar o livro, você pega agora, tá certo? Então, vai lá. Pega o livro. Para quem já está com o livro na mão, vai abrir na página 41. Vamos lá. O que é que você vai fazer? Você vai fazer uma leitura da página 41. Se você já leu, não precisa ler de novo, tá? Página 41 e página 42. Ó, 42 aqui, ó. Então, você vai agora, se você não leu, você vai pausar o vídeo agora e vai fazer a sua leitura. E você só vai voltar aqui quando você tiver lido, beleza? Então, pausa aí de novo o vídeo. Pausa o vídeo. Vamos lá. Se você já leu, né? Terminou de ler, vamos aqui para a gente discutir essa parte aqui, tá certo? Olha só, o que a gente falou na última aula? A gente entendeu o que é classificar, né? Você vai classificar, né? Você vai estabelecer critérios para organizar alguma coisa. Aí a gente viu o exemplo, no caso aí do guarda-roupa, não foi que a gente viu? Que é o exemplo que está aí no livro. Então, assim, para você poder organizar o que ia ficar na parte de baixo do guarda-roupa, o que ia para o tal do mancebo, o que ia para a gaveta, o que poderia ficar pendurado, você teve que estabelecer critérios para você poder classificar. Então, o que era calçado, o que era fácil ali de ficar pendurado, o que era, né, tinha cabide, que usar para o frio. Então, você teve que estabelecer critérios para você poder organizar. Então, você entendeu o que significa esse tipo de classificação. Aqui, ele vai te falar qual é a importância da classificação dos seres vivos. Ele vai te explicar que os cientistas, eles também fazem esse tipo de classificação com seres vivos, que é para poder organizar e para também facilitar no processo do estudo. Tá certo? E nesse processo de estudo vai servir para várias coisas. O estudo não é só para ficar lá engavetado, ele tem uma função, né? E aí ele dá até um exemplo de função também nessa leitura. Você viu, né? Eu vou estar lendo junto com você, então vai acompanhando no livro para não ficar chato você ficar aqui olhando para minha cara lendo, tá bom? Então acompanha aí, ó. Ele está dizendo assim: a biodiversidade do planeta Terra é muito grande. Vamos entender a primeira frase? O que ele acabou de dizer? A biodiversidade do planeta Terra é muito grande. Ó, biodiversidade. Eu não lembro se a gente já conversou sobre isso quando vocês ainda eram sexto ano. Mas se eu já conversei e você não lembrar, você vai lembrar agora. E se você lembrar, ótimo. Ó, bio significa o quê? Que tem até a disciplina de biologia. Bio significa vida, tá? Logia significa estudo, estudo da vida, tá bom? Então, bio, vida. Diversidade. Gente, o que é diversidade? Se eu digo assim, eu tenho uma diversidade de pilotos para dar aula. Quer dizer que eu tenho todos os pilotos iguais? Não. Quer dizer que eu tenho pilotos diversos. Eu tenho piloto de cores diferentes. Eu tenho piloto de formatos diferentes, né? De modelos, no caso, diferentes, né? Então, diversidade quer dizer variedade, quer dizer muitos, não é verdade? Ó, diversidade, vários, ó, vários diferentes
muitos. Então, assim, biodiversidade quer dizer que existem várias, que existem muitas, que existem diferentes formas de quê? De vida. Ou seja, vários seres vivos diferentes. Ó. Vida aí, nesse caso, ele tá falando, ó, tá bem, mas dá pra ver que ali tem um V, aqui tem um V, ó, aqui. Então, assim, olha como a gente consegue, na primeira frase, entender melhor o que está sendo dito quando a gente vê o significado da palavra. Vamos voltar para a primeira frase? A biodiversidade do planeta Terra é muito grande. Você entendeu agora? Não é muito grande? Não existe um monte de seres vivos diferentes no planeta Terra? Então, estima-se, se fala estima-se, quer dizer que é um número exato? Não, é uma estimativa. Você tem uma noção, né, mais ou menos, de quanto tem. Então, estima-se que haja, ou seja, que existe, de 7 a 10 milhões de espécies. Mas apenas 1,5 milhão delas foram descritas, estudadas e classificadas. Olha só, dessa quantidade, né, de seres vivos, de espécies, né? Nós temos de 7 até mais ou menos, né, 10 milhões, ó, milhões de espécies. Mas quantas já foram catalogadas, escritas? Pertence a que grupo? Ah, aqui é o grupo das plantas, ah, aqui é o grupo dos fungos, ah, esse daqui é uma espécie de borboleta, ah, isso daqui é uma espécie de aves. Então, quantas já tem o nomezinho científico, bonitinho, arrumadinho, catalogado? Somente, ó, de 7 até 10, mais ou menos 7 a 10 é o total. Só tem o quê? 1,5 milhões. Só 1,5 dessa quantidade aqui, mais ou menos, que se estima ter, só 1,5 foi catalogado. Beleza? Então, é um campo enorme aí de estudo que ainda tem, que os cientistas ainda têm para poder fazer. Você pode também trabalhar com isso, certo? Quando você crescer, você se formar, você vai ver qual a área que você se interessa e aí você vai estudar e procurar novos seres vivos para catalogar. Beleza? Eu vou dar um pause rapidinho aqui só para me apagar o quadro. Prontinho, já apaguei o quadro. Aí eu vou tentar andar um pouco mais rápido para não demorar muito, porque já tem 8 minutos de vídeo. Aí olha só, o que é que ele está dizendo? Ó, agora ele vai falar a importância. A classificação facilita, por exemplo, o estudo dos habitats. Gente, esses habitats vai ser o quê? O local onde aquele ser vivo vive. Se ele vive na copa das árvores, se ele vive no chão, se ele vive embaixo da terra, se ele vive no mar, se ele vive no rio. O local onde ele vive é o habitat. Então, esse tipo de estudo facilita o estudo do local onde os seres vivos vivem, né? Que é o habitat, em que esperamos encontrar certos seres vivos. O planejamento de estratégias de conservação da biodiversidade, conservação daquela biodiversidade, ou seja, a conservação dos ambientes naturais onde estão todos aqueles seres vivos diversos, tá certo? Então, conservar, proteger. Identificação, você identificar, saber que bicho é aquele, que planta é aquela, que fungo é aquele. E a seleção de seres vivos, ou seja, selecionar e escolher seres vivos para serem utilizados pelo ser humano, por exemplo, ele te dá um exemplo, né? Na produção de medicamentos pela indústria farmacêutica. Então, assim, se eu estou ali catalogando, por exemplo, todas as plantas que existem em determinada floresta, então eu estou ali, ó, existe a árvore tal, a planta tal, não sei o que tal, tal e tal. Vamos supor que existe uma determinada planta que pode ser transformada, né, num medicamento, num remédio, foi estudada as propriedades dela, foi estudado tudo dela. E aí, você já sabe, ó, na floresta tal existe a planta tal. Então, se determinado
processo de fazer um medicamento, faltou aquele tipo de substância, já se sabe onde localizar aquela planta, né? Lógico, tudo com muita responsabilidade, que a gente não pode estar, né? Nós somos natureza, nós fazemos parte da natureza. E um dos nossos papéis maiores é conservar a natureza. Utilizar ela, mas nós fazemos parte dela também. Então, nós não vamos destruir aquilo que a gente faz parte, né? Então, a gente tem que ter muita responsabilidade e cobrar das grandes indústrias, das grandes empresas, né, que também façam isso, que conservem, né? Não é só usar a natureza, usar e abusar, fazendo de conta que a gente não faz parte da natureza. Não, nós somos natureza também. Então, é nossa obrigação, seja lá o que for que a gente utilize da natureza, mas a gente tem a obrigação de conservar, beleza? E de cobrar também que os outros conservem, né? Não adianta a gente dizer, eu conservo, e aí os outros estarem fazendo errado, a gente olhar e deixar quieto. A gente tem que fazer alguma coisa. Pronto. E aí tem essa página aqui, né, que vocês também leram, e aí eu vou tentar resumir e falar rápido, que eu tô falando demais, que tá dizendo assim, atualmente os critérios de classificação procuram refletir a história evolutiva das espécies, ou seja, história das modificações que ocorreram nos seres vivos ao longo do tempo, indicando o grau de parentesco evolutivo entre elas e a existência de um ancestral comum. De maneira geral, quanto maior é o grau de parentesco evolutivo entre os seres vivos e quanto mais recente é o ancestral comum que eles compartilham, maior é a quantidade e a relevância de semelhanças entre eles. Vou terminar de ler para explicar. Os principais critérios adotados pelos pesquisadores para estudar as relações entre os seres vivos são morfológico. Morfológico significa o formato do corpo. Fisiológico quer dizer como aquele determinado corpo, aquele determinado órgão funciona. Funções corpóreas é o funcionamento. Comportamentais, né, o comportamento daquele ser vivo, e genéticos, que é o material genético que encontra-se no núcleo lá na célula, que é o DNA. Então, assim, não só vê assim, determinado bicho é parecido com determinado bicho, vamos colocar eles no mesmo grupo? Não é só isso. O morfológico existe, o formato do corpo, observar isso, existe, mas você não pode só olhar isso. Tem um critério aí, essa parte que fala do grau de parentesco evolutivo, é porque tem algumas espécies que elas se parecem, eu estou botando piloto aqui, mas imagina um ser vivo, que elas, às vezes, nem se parecem, vou botar uma coisa diferente, às vezes elas nem se parecem, e o que acontece? Na verdade, quando vai estudar, eles têm um grau de parentesco lá no passado. E às vezes eles têm um ancestral em comum que acabou dando origem, né, a essas duas espécies, que agora são espécies diferentes, são espécies que quando olham elas não são parecidas, mas elas têm esse grau de parentesco. Isso vocês vão estudar melhor nas próximas séries, que vocês não estudam nessa série o conteúdo de evolução, mas é mais ou menos isso. Estudar as modificações que acontecem nos seres vivos no decorrer do tempo, certo? E aí, isso é um critério muito utilizado, que é utilizado atualmente para a gente poder colocar os seres vivos, cada qual nos seus grupos. É por isso que tem ser vivo que parece mais com um, mas na verdade está em outro grupo, porque foi estudada essa parte aí dele. Então, se estuda o formato do corpo, mas não é só isso, né? Se estuda o funcionamento dos órgãos, como ele funciona, estuda o grau evolutivo, né? Que é saber o grau de parentesco lá no passado, se eles têm algum ancestral em comum, e a parte do comportamento e a parte genética, né? Analisar ali o material genético, as células daquele ser vivo, para poder ver se eles são parecidos mesmo, se eles são do mesmo grupo ou não. Beleza? Então, assim, são critérios que são utilizados, tá bom? O que é que você vai fazer? Esse daí é para casa, você pode ler aí o dia que você quiser, né? Até a nossa próxima aula. Aí você vai ler essa parte aqui, ó, que vai dizer histórico da classificação dos seres vivos. Porque o histórico, ele vai te dizer
como foi que os estudiosos antigos começaram a classificar. Porque isso que eu falei agora é atual, mas aí você vai ver como é que o pessoal classificava antes e como é que mudou, né? Aí você vai ver esse histórico aqui agora, né? E depois a gente vai ver exatamente quais são os critérios. A gente já viu quais são os critérios que são utilizados hoje em dia, mas a gente vai ver quem foi responsável, né? Por tudo que como a gente estuda hoje em dia e como os seres vivos estão agrupados, é graças a isso daqui, ao estudo desse aqui, ó, que a gente vai ver quem foi Linneu e qual a importância dele, tá certo? Mas o que é para ler, Bruna? É para ler somente a página 43, tá bom? Só a página 43 você vai ler aí para casa, na sua leitura de casa, beleza? Um abraço para vocês, um bom final de semana.